Ok, então a gente encerrava o bloco anterior falando então aqui do dolo eventual e também do dolo alternativo. Vamos a eles. Olha só, dolo eventual, a gente já falou muita coisa sobre ele, né? Dolo eventual, então, ele está previsto no Código Penal, no artigo 18, inciso de número 1, com a expressão assumir o risco de produzir o resultado. E nós já dissemos que esse assumir o risco de produzir o resultado deve ser interpretado no sentido de ser indiferente para com o resultado. Ou seja, é como se o agente dissesse, der no que der, não deixo de agir. Então é essa indiferença para com o resultado que caracterizaria a ideia de dolo eventual. Bom, e aí nós citamos um exemplo, né? Um sujeito que está embriagado e ele diz, quem quiser que saia da frente porque eu estou passando e eu não vou frear. Quer dizer, ele não quer produzir o resultado. Ele não quer produzir o resultado, ele não quer atropelar e matar alguém. Mas ele sabe que o resultado pode acontecer. Veja como é diferente do dolo de segundo grau, em que o agente sabe que o resultado é inevitável. Aqui não, aqui ele sabe que o resultado é possível. Talvez até provável, mas ele não considera, mas ele sabe que o resultado não é inevitável. Quer dizer, ele está correndo, trafegando em alta velocidade, não é inevitável que ele vai atropelar e matar alguém. Pode ser que ele trafegue ali em uma rua deserta e não passe ninguém, né, por exemplo. Então ele sabe que o resultado é possível, talvez até provável, mas que não é inevitável. Ou seja, ele sabe que é um resultado que pode ocorrer ou não ocorrer. É isso que caracteriza o dolo eventual, é ele ter essa ciência. Ele tem a ciência de que o resultado é possível ou talvez até provável, ele sabe que o resultado pode ou não ocorrer, mas ele se manifesta indiferente para com esse resultado. Quer dizer, ele diz, der no que der, não deixo de agir. Então não importa se o resultado vai ocorrer ou não, eu não estou nem aí. É isso que caracteriza então, meus amigos, esse dolo chamado de dolo eventual. Bom, mas o que seria o dolo alternativo que não tem expressa previsão em lei, assim como o dolo direto de segundo grau? O dolo alternativo é aquele em que o agente ele tem uma opção, ele tem mais de uma escolha e qualquer deles lhe satisfaz. Então, para começo de conversa, é importante a gente entender que essa alternatividade, ou seja, essa opção, essa alternativa, essas múltiplas possibilidades, duas ou mais possibilidades, essa alternatividade, meus amigos, ela pode ser de caráter objetivo ou de caráter subjetivo. Ela será de caráter objetivo quando existem dois ou mais crimes possíveis, e ela será de caráter subjetivo quando houver duas ou mais vítimas possíveis. Então me dá um exemplo de alternatividade objetiva, ou seja, uma situação na qual eu tenho dois ou mais crimes possíveis e quaisquer deles satisfaz ao agente. Imagina que o sujeito encontrou um desafeto na rua, ele viu o desafeto andando de costas para ele e ele então saca a sua arma, ele puxa a arma e deflagra um disparo, porque ele só tinha uma bala, só tinha um projétil de arma de fogo. Ele deflagra o disparo, né? Atirou, e quando ele atira, vamos imaginar que ele apontou ali para a coluna vertebral do sujeito, porque ele pensa, olha, se eu não matar, pelo menos eu vou deixar tetraplégico. Então ele pensa, né, se eu matar e, portanto, provocar o crime de homicídio, está bom. Mas se eu não conseguir matar e provocar uma lesão corporal gravíssima, está bom também. Ou seja, ele tem mais de um resultado possível e qualquer dos dois resultados o satisfaz. Veja que na alternatividade não necessariamente são dois resultados possíveis. Ele tem dois ou mais. No meu exemplo eu citei dois. Ele tem dois resultados possíveis, poderia ter mais resultados possíveis também, e qualquer desses resultados está de bom tamanho para o criminoso. Isso é uma alternatividade objetiva. Agora vamos pensar o exemplo da alternatividade subjetiva, que é aquela em que eu tenho mais de uma vítima possível e qualquer delas satisfaz o criminoso. Quer dizer, vamos imaginar que o criminoso tem um casal de desafetos, né? Ele tem, ou uma família de desafetos, para a gente citar aqui várias vítimas possíveis. Então ele tem uma família de desafetos, né? Tem um casal, tem uns filhos, tem genro, nora, neto, enfim, ele odeia todo mundo, ele quer matar todo mundo, e um dia então ele pega e manda uma carta bomba para essa casa. Ele sabe que o potencial lesivo da bomba não é para matar a casa, destruir a casa inteira, matar a família toda, mas ele sabe que pelo menos ele vai matar a pessoa que abrir a carta.
E aí ele envia aquela carta-bomba e ele não sabe quem abrirá a carta, mas ele sabe que será um membro da família e quem quer que seja que ele conseguir matar, para ele está de bom tamanho. Aí eu estou falando de uma alternatividade subjetiva, ou seja, o sujeito ele se contenta com um crime de homicídio, mas matando qualquer das pessoas. Então eu falo em alternatividade subjetiva. É evidente que a gente poderia ter também, a depender do caso, uma alternatividade objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Quer dizer, ficando ainda com esse exemplo da carta-bomba, vamos imaginar que ele manda a carta-bomba e ele para e pensa, olha, se matar qualquer das pessoas está de bom tamanho, mas se não matar, mas eu deixar muito lesionada a pessoa que abrir a carta, também está de bom tamanho. Então, nesse caso, eu tenho uma alternatividade subjetiva, porque qualquer das vítimas para ele está de bom tamanho, e ao mesmo tempo a alternatividade objetiva, porque para ele o homicídio está de bom tamanho, mas a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima também está de bom tamanho, tá? Então, é essa a ideia de um dolo alternativo, mais de um resultado possível e qualquer deles satisfaz o agente. Lembrando então que conforme os exemplos que nós trouxemos, podemos ter uma alternatividade objetiva, uma alternatividade subjetiva e uma alternatividade que seja objetiva e subjetiva ao mesmo tempo, tá? Bom, mas vamos seguir aqui falando de algumas outras classificações de dolo, tá? E aí, meus amigos, a gente pode falar aqui do dolo de propósito, que é o dolo refletido, dolo de propósito, que é o dolo refletido, e o dolo de ímpeto. O dolo de ímpeto, ele não é refletido, é o dolo repentino ou irrefletido. Então, o que é isso? É tudo dolo, só que o dolo de propósito, o dolo refletido, é aquele dolo, meus amigos, do crime premeditado. Veja que o nome é refletido justamente porque o sujeito vai premeditar, ele vai refletir, ele vai maturar, ele vai planejar, programar. Então esse é o dolo de propósito, também chamado de dolo refletido. Por outro lado, o dolo de ímpeto, eu já coloquei aqui na tela. O dolo de ímpeto, que é o dolo irrefletido, também chamado de dolo repentino, é esse em que o sujeito não maturou a ideia, é aquele crime de momento, no calor da emoção. Então, no meio de uma discussão, o sujeito foi lá para conversar com o seu desafeto, ele não pretendia agredir, bater, matar, mas aí a conversa foi ficando mais pesada, em determinado momento, no calor da discussão, ele parte para cima do sujeito para agredi-lo. Aí eu estou falando de um dolo de ímpeto, chamado dolo repentino. Tá? Bom, que mais, meus amigos? A gente pode trazer uma outra classificação que é uma que a gente já falou aqui, que é o chamado dolo normativo de um lado e o dolo natural de outro lado. A gente já comentou isso aqui. O dolo normativo era o dolo chamado também de colorido, que a gente pode chamar aqui, meus amigos, né? Que a gente pode chamar aqui também de dolo híbrido ou dolo valorado. Era aquele dolo da época do causalismo, aquele dolo em que se pressupunha a consciência fática, mas também a consciência da ilicitude da conduta. E aí, depois do finalismo de Wetzel, a gente passou a ter um dolo natural, também chamado de dolo acromático ou dolo avalorado, que é esse dolo no qual se exige a consciência fática, mas não se exige a consciência da ilicitude da conduta. Então a gente fala nesse dolo, eu repito, natural, tá? Bom, nós podemos mencionar ainda o dolo de dano, e o dolo de perigo. Dolo de dano e dolo de perigo. O que é isso? Dolo de dano é o dolo de produzir crimes de dano. E o que são crimes de dano? São aqueles crimes que se consumam mediante a lesão a um bem jurídico, que é a larga maioria dos crimes, né? Homicídio, furto, roubo, estupro, estelionato, corrupção, enfim, a larga maioria dos crimes eu tenho aqui crimes de dano, crimes que se consumam mediante a lesão a determinados bens jurídicos. Agora, a gente pode ter o dolo de perigo, que, como eu disse, é o dolo de praticar crimes de perigo. Os crimes de perigo, eles se consumam independentemente de haver lesão ao bem jurídico. Os crimes de perigo se consumam com a mera exposição do bem jurídico a um perigo de lesão. Aí a gente fala em crime de perigo, tá? A gente vai falar
ainda sobre isso quando a gente chegar lá na parte de resultado, que é um dos elementos do fato típico, e aí a gente vai desdobrar o crime de perigo concreto, o crime de perigo abstrato, mas por enquanto vamos ficar com essa ideia, né? O dolo de dano e o dolo de perigo, tá? Bom, que mais que a gente tem? Aí é importante a gente lembrar das figuras aqui do dolo genérico e do dolo específico. Dolo genérico e dolo específico. Esse aqui é bem importante para quando a gente está estudando os crimes lá na parte especial, né? Que se fala muito em crimes que exigem dolo específico e crimes que não exigem dolo específico. Veja bem, o que é isso? Meus amigos, veja. O dolo genérico é aquele em que eu tenho ali a vontade de praticar a conduta e produzir o resultado. Tá? E o dolo específico, eu tenho uma especial finalidade no agir. Então, por exemplo, no homicídio, nós temos aqui a exigência de um dolo genérico. Dolo genérico. Né? O que é que a gente tem no homicídio? No homicídio, a gente tem a intenção de matar. A intenção de produzir o resultado, que é a morte da vítima. Então, tem intenção de matar. Né? Isso é um dolo genérico. É matar alguém. Qual é o dolo? Matar alguém. Tudo bem. O dolo é esse, matar alguém. Veja, não importa qual é a finalidade do criminoso. Não importa qual é a finalidade específica do criminoso. Ele matou para quê? Para se vingar, para ficar com a herança, para amedrontar uma outra pessoa, para queima de arquivo, para ocultar a prova de outro crime. Nada disso é imprescindível para a caracterização do crime de homicídio. Veja que essas finalidades podem ter repercussão muito importante para, por exemplo, qualificar o crime de homicídio ou fazer com que incida uma causa de diminuição de pena, a depender do caso. Tá? Mas, a rigor, para caracterizar o crime de homicídio, não há necessidade de perquirir essa finalidade específica, porque o tipo penal não exigiu isso. Para a caracterização do crime de homicídio, basta o dolo de matar, não importa qual é a finalidade dele. Esse é o dolo genérico. A maioria dos crimes é assim, e contenta-se com dolo genérico, ou seja, contenta-se com dolo de produzir o resultado, pouco importando qual é a finalidade do agente com a produção daquele resultado. Só que alguns crimes, como eu mencionei, exigem um dolo específico. O que é um dolo específico? É uma especial finalidade no agir. É aquela situação na qual não basta que você tenha a conduta e o resultado, não basta ter a intenção de produzir o resultado. Exige-se que eu tenha a intenção de produzir o resultado para uma finalidade específica. Por exemplo, o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Veja que não é crime subtrair coisa alheia móvel se eu não tiver a finalidade específica do para si ou para outrem. O que é o para si? É a intenção de assenhorear-me da coisa. Ou seja, subtrair a coisa para ficar para mim, para querer ser dono da coisa. Isso é subtrair para si, né? No caso aqui do meu exemplo, para mim. O que é subtrair para outrem? É subtrair com a finalidade de outorgar aquela coisa a outra pessoa. Ou seja, são elementos subjetivos específicos, são dolos específicos. É especial finalidade no agir. É o agir com aquela finalidade específica de assenhorear-se da coisa ou de outorgar a coisa para alguma outra pessoa. E é por isso, meus amigos, que o furto de uso não é crime. Quer dizer, não é crime pelo Código Penal, né? É crime no Código Penal Militar. Mas aí já é outra disciplina, direito penal militar. Na nossa disciplina aqui, furto de uso não é crime. Por quê? O que é o furto de uso? É uma situação na qual eu subtraio coisa alheia móvel, só que eu não tenho a finalidade específica de assenhorear-me da coisa e nem de outorgar a titularidade da coisa para outra pessoa. Eu subtraio a coisa para usar e devolver. Não é subtrair nem para si nem para outrem. E se não é subtrair para si nem para outrem, se eu não tenho o dolo específico do furto, eu não tenho um crime de furto. Então, é isso que é dolo específico. É quando o tipo penal, ele exige uma finalidade específica. Ele exige que o agente tenha agido, tenha atuado com a finalidade específica. E se o agente não atuou com aquela finalidade específica, eu não vou ter aqui o crime a que se referir esse dolo específico. Tá? Então, é isso. Alguns crimes têm finalidade específica. A gente pode citar outros crimes também, né? Um crime muito comum também de se citar de dolo específico é a prevaricação. Prevaricação, artigo 319 do Código Penal, é um crime praticado por funcionário público que ele
vai descumprir o seu dever funcional, retardando o ato de ofício, ou deixando de fazer ato de ofício, ou praticando com inobservância da lei, mas com um dolo específico, com a finalidade específica. Qual é a finalidade específica? De satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, é o que diz o artigo 319. Então não basta descumprir o dever funcional. É necessário que ele descumpra o dever funcional, repito, retardando o ato de ofício, ou deixando de praticar ato de ofício, ou praticando em desconformidade com a lei, mas sempre só haverá caracterização do crime de prevaricação se ele tiver aquele dolo específico. Qual é aquele dolo específico? O dolo específico de realmente satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, tá bom? Bom, volta comigo aqui para a tela. Que mais? Veja bem, meus amigos. Bom, outra questão bem interessante, meus amigos, veja, a gente precisa lembrar que não existe no Brasil o chamado dolo presumido. Eu vou colocar na outra tela. Não existe o dolo presumido, que é o chamado dolo in re ipsa. Dolo in re ipsa não existe no Brasil, dolo presumido não existe, a gente não pode presumir o dolo. O que a gente presume no ordenamento jurídico brasileiro é a inocência e não a culpabilidade. Então a gente não pode presumir que alguém agiu com dolo, isso seria responsabilidade objetiva, ou seja, seria responsabilizar alguém sem dolo ou culpa. Então não existe o dolo presumido, o dolo in re ipsa. E a gente precisa lembrar, meus amigos, do dolo geral, que é o dolo com erro sucessivo. Dolo geral, que é o dolo com erro sucessivo. O que é isso, né? Dolo geral ou dolos generalis. Dolo com erro sucessivo. É aquela situação na qual o sujeito ele tem uma intenção inicial de praticar um crime, mas aí ele erra e acaba produzindo o resultado que ele queria inicialmente sem a intenção, ou seja, de forma culposa. Calma, com o exemplo fica tudo muito mais claro. Imagina o seguinte, o sujeito quer matar uma pessoa, quer matar um seu desafeto, e ele vai e dá um tiro no desafeto. Aí o desafeto caiu, desacordado. Ele olhou para o desafeto, pronto, morreu. E aí, o que ele faz? Ele então, olha, vou queimar o corpo, porque, né, para não me descobrirem. Então ele joga lá, né, combustível ali no corpo do sujeito e toca fogo. Encontram o corpo do sujeito, identificam o sujeito e o laudo cadavérico constata que ele morreu queimado. Ou seja, quando atearam fogo a ele, ele ainda estava vivo. Veja, nessa situação, isso é um dolo geral, é um dolo com erro sucessivo. Ele tinha uma intenção inicial de matar, tinha um dolo de matar. Só que aí, ele erra, ele comete um erro, né? Ele comete um erro ao imaginar que o sujeito tinha morrido e ele acaba matando o sujeito sem a intenção. Quando ele ateia fogo, ele não tinha intenção de matar, porque ele imaginou que o sujeito já estava morto. Veja que, tecnicamente, o que nós temos aqui é uma tentativa de homicídio cumulada com um homicídio culposo. Tecnicamente seria isso, né? A gente vai ver que a solução não é essa, mas tecnicamente seria isso. Eu tenho uma tentativa de homicídio, ele atirou com a intenção de matar, o animus necandi. Tá, atirou para matar. Pronto, essa é uma tentativa de homicídio. Aí ele acredita que o sujeito morreu e ateia fogo ao sujeito e mata o sujeito sem a intenção de matar, porque ele imaginou que o sujeito já estava morto. E aqui eu tenho um homicídio consumado, só que na modalidade culposa. Então, tecnicamente, eu tenho aqui uma tentativa de homicídio seguida de homicídio culposo consumado. Só que, por conta desse dolo geral, né, o que é a ideia do dolo geral? É a ideia de que eu vou analisar a conduta como um todo, e analisando a conduta como um todo, nós percebemos que ele teve sim a intenção de matar, e ao fim e ao cabo, ainda que passando por erro, mas ao fim e ao cabo, ele conseguiu produzir o resultado que ele queria originariamente. E por isso, por força dessa ideia de dolo geral, esse sujeito, esse criminoso, responderá por um homicídio consumado. Ele não responderá por homicídio tentado em conjunto com o homicídio culposo consumado. Não, ele responde por um crime só, que é o crime de homicídio doloso consumado. Por que doloso consumado?
Porque embora a consumação tenha ocorrido por culpa, mas o fato é que eu vou analisar a conduta genericamente, e analisando a conduta genericamente, desde o início o que ele queria era consumar o crime de homicídio. Então, dolo geral é isso, ele responderá por um homicídio consumado, tá? Então essa ideia de dolo geral, isso... Para quem vai estudar para concurso, isso é muito cobrado em prova de concurso, sempre trazem um exemplo de dolo geral como forma de tentar confundir os candidatos, tá? Importante então que a gente atente para isso. Bom, que mais, meus amigos? Aí é importante entretecermos algumas considerações sobre o seguinte. É muito importante que a gente compreenda que o dolo, e aí caminhando com essas considerações para a gente encerrar a análise do dolo e partirmos para a análise da culpa, é muito importante que a gente compreenda o seguinte, veja, quando a gente fala em dolo, quando a gente fala, eu repito, em dolo, é muito importante que a gente compreenda que aqui na ideia de dolo, meus amigos, aqui na ideia de dolo, nós temos um tema importantíssimo para a definição das condutas. Ou seja, muitas vezes, o que define o enquadramento típico não é a conduta em si, mas sim a intenção do agente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Imagina um sujeito que deflagrou disparo na vítima, esse deflagrou um único disparo, esse disparo atingiu o braço da vítima e a vítima sobrevive. Veja, essa mesma conduta, a depender do caso, pode ser homicídio tentado ou pode ser lesão corporal consumada. Quando é que é homicídio tentado? Quando ele deflagrou esse disparo com a intenção de matar, que a gente chama de animus necandi. Animus necandi é a intenção de matar. Quando é que será o crime de lesão corporal consumada? Quando ele agiu com a intenção de lesionar, que é o animus ledendi. Animus ledendi, intenção de lesionar. Então, é a mesma conduta, mas a depender do caso, eu posso ter dois crimes diferentes. E se o sujeito tivesse errado o disparo? Se ele tivesse errado o disparo, poderia ser tentativa de homicídio, poderia ser tentativa de lesão corporal. Porque o que diferencia é a intenção. Ou poderia não ser nenhum dos dois, poderia ser um terceiro crime, que é o crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de disparo de arma de fogo. Ou seja, eu não deflagrei o disparo para acertar o sujeito, eu deflagrei realmente para assustá-lo, né? Mas eu cometi o crime do artigo 15, o disparo de arma de fogo. Então, meus amigos, percebam que uma mesma conduta pode ter enquadramentos típicos diversos a depender do dolo do agente, a depender, eu repito, do dolo do agente. Às vezes a gente tem situações, né, por exemplo, uma pessoa torturou o outro até a morte. A depender do dolo do torturador e também homicida, eu posso ter o crime de homicídio qualificado pelo emprego da tortura ou o crime de tortura qualificado pela morte. Qual é a diferença? O dolo. Quando é que será homicídio qualificado pela tortura? Quando desde o início o criminoso queria matar e a tortura foi o meio que ele empregou para matar. Aí eu tenho um homicídio qualificado pela tortura, porque a tortura é o meio, mas a intenção dele, a intenção de matar, é animus necandi. E quando é que eu vou ter um crime de homicídio qualificado, de tortura qualificado pela morte? Quando for o contrário, quando ele tinha intenção de torturar e o resultado morte não foi produzido de forma intencional, foi produzido de forma não intencional. Aí eu vou falar no crime de tortura qualificada pela morte. Ou seja, eu estou aqui procurando exemplificar para procurar demonstrar que decididamente a identificação do dolo é imprescindível no âmbito do direito penal. E é muito comum que ao estudarmos, sobretudo quando a gente está no começo ali, na graduação, eu ouço muito isso em sala de aula quando eu estou em turma de graduação, que esse exemplo mesmo, deu um tiro no sujeito, atingiu o braço, pode ser homicídio tentado, pode ser lesão corporal consumada, e aí sempre vem a pergunta, e como é que se prova isso? Como é que eu vou saber? E veja, depende do caso concreto. Primeiro que, para quem está estudando para concurso, eu sempre digo o seguinte, não se preocupe com isso. Porque o examinador, ele não pode exigir de você que adivinhe qual é o elemento subjetivo que vai na cabeça da personagem que ele criou para a questão. Ou seja, se o examinador só disse isso, ele não pode querer que você adivinhe se o sujeito tinha intenção de matar ou intenção de lesionar. Ele precisa dizer na questão. Ele vai dizer, muito provavelmente ele não vai dizer com todas as letras, mas muito provavelmente ele vai deixar ali subentendido alguma informação que você vai captar para tentar identificar o elemento subjetivo.
E como é que você faria atuando na prática? Na prática, você como na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, você vai ter que se debruçar sobre as provas. Então, vai ouvir testemunha, vai ouvir a vítima que nesse meu exemplo sobreviveu, vai colher o interrogatório do réu, vai cotejar ali uma série de elementos de informação, tal, a depender do caso vai ter câmera de segurança para você analisar, ou seja, uma série de elementos externos para você tentar identificar o elemento interno, que é o elemento subjetivo, que é a intenção do agente. Agora, é evidente que nem sempre você ali, por exemplo, na magistratura, vai conseguir identificar esse elemento subjetivo. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes, realmente, você não vai conseguir saber o que é que passou na cabeça do sujeito. Tá? E aí, nesse caso, meus amigos, lembre que no âmbito do processo penal, se houver alguma dúvida por parte do julgador, a gente adota uma conhecidíssima técnica de julgamento, que é a técnica do indúbio pro réu. A dúvida milita em benefício do réu. Então, o sujeito deflagrou um disparo ali, atingiu o braço da vítima. Eu estou na dúvida se foi homicídio tentado ou lesão corporal consumada, então foi lesão corporal consumada, que é muito melhor, muito mais favorável ao atirador. Agora, claro, se no lugar de deflagrar um disparo que atingiu o braço, eu estiver diante de uma hipótese na qual o sujeito fuzilou o outro deflagrando ali com uma submetralhadora 40 tiros, fica muito difícil a gente dizer que não, eu só queria dar um susto. Deu um susto, né? O sujeito chegou lá no mundo espiritual bastante assustado, né? Então, é claro que em situações como essa eu tenho um elemento externo que podem fazer com que eu identifique o elemento interno, né? O sujeito que deflagra 40 disparos de submetralhadora no outro e diz que não tinha intenção de matar, convenhamos, não faz o menor sentido. Agora, realmente existem aquelas zonas de incerteza, como aquele caso que eu falei, que o sujeito deflagra um disparo que atinge o braço, né? Então, nesses casos, quando houver zona de incerteza, a dúvida indubitavelmente militará em benefício do réu. Com isso, meus amigos, eu encerro as nossas considerações sobre o tema dolo e eu volto daqui a pouco no próximo bloco trazendo as considerações sobre o tema culpa. A gente já volta. Vamos lá.